O cerimonial recebeu 4 questionamentos, na verdade, 4 e-mails com questionamentos que são lidos agora e respondidos pela equipe da mesa. O primeiro e-mail foi enviado pela senhora Mirvani, professora na Rede Municipal de Santo André e atuante na direção do Sindserv, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Senhora Mirvani encaminha os seguintes questionamentos. Qual a porcentagem destinada para a valorização e recomposição dos quadros dos servidores públicos através de concurso público, pois hoje temos defasagem em muitos setores, como, por exemplo, na Secretaria de Educação? Segundo questionamento, existe previsão orçamentária para pagamento do retroativo dos biênios em atraso devido à Lei 173, que foi descongelada? Terceiro, existe previsão orçamentária para o reajuste salarial real e não apenas da inflação sem parcelamento para 2027? Quarto, existe previsão orçamentária para enquadramento dos ADIs no Estatuto do Magistério? Quinto, existe previsão orçamentária para a diminuição da carga horária sem diminuição do salário para os quadros de apoio da educação e para os servidores com deficiência ou com filhos com deficiência? E o sexto, existe previsão orçamentária para o cumprimento da lei do piso do magistério no que diz respeito a 1/3 da carga horária para a formação e planejamento dos professores, que não é cumprida totalmente pela Prefeitura desde 2008. Em relação à primeira questão de concurso, a educação informa que tem o estudo para um novo concurso, e nós temos um concurso vigente também, que nós temos chamado alguns cargos. Em relação ao reajuste salarial real e não apenas a inflação para 2027, e sem parcelamento, isso será negociado à época, né, da data base lá em 2027. Mas esse ano a gente já fez o reajuste integral e não parcelado, né? E as questões referentes à educação, não tem ninguém presente, mas nós passamos as questões e eles elaboraram uma resposta que eu vou dar aqui agora. Em relação ao enquadramento dos ADIs no Estatuto do Magistério, a área informa que esse tema está sendo tratado na esfera jurídica, entre a Educação e a Secretaria de Assuntos Jurídicos, e juntamente com o sindicato, e que existem impedimentos jurídicos para esse enquadramento imediato. Em relação à diminuição da carga horária sem diminuição do salário para os quadros de apoio da educação, servidores com deficiência ou filhos com deficiência, a área informa que essa discussão está na esfera administrativa com as áreas envolvidas, em relação também não só na educação, pois nós temos servidores nessas condições em outras secretarias também, obviamente. Em relação ao cumprimento da lei do piso do magistério, que diz respeito a 1/3 da carga horária para a formação e planejamento dos professores, que não é cumprida integralmente desde 2008. A área informa que a Prefeitura avançou no cumprimento desta carga horária, realizando o pagamento de 1 hora livre a mais por professor. E outras medidas estão sendo avaliadas e informadas sempre ao sindicato, ao Sindserv. Em relação ao pagamento dos biênios retroativos, nós iniciamos o pagamento da questão da queda da revogação do artigo lá da lei federal. Em relação ao pagamento dos biênios atrasados, aquele que pulou lá atrás, que foi de 2021, se eu não me engano, até janeiro desse ano, e ali nós estamos fazendo um estudo de impacto, que o valor é bem significativo para o município. E isso vai ter que ser feito uma lei e vai ter que ser avaliado aqui pela Câmara num futuro próximo aí. A gente está conversando, o impacto é bastante significativo para os cofres aí nessa questão. Boa tarde a todos, me chamo Alan Duarte, sou servidor do Semasa, atualmente estou na diretoria do Sindserv com os colegas. E a pergunta que eu faço aqui é com relação a reclassificações, né? Durante a gestão do Paulo Serra, nós conseguimos protocolar 112 processos de reclassificações, da qual ele conseguiu reclassificar 52 categorias, né?
restando mais cerca de 60 atualmente. Eu gostaria de saber se existe reserva de recursos para fazer essas reclassificações, visto que agora são categorias com um número baixo de servidores, as maiores já foram feitas, e qual seria o percentual para o próximo acordo coletivo? A mesma pergunta que a Brivani fez, só eu gostaria de saber um comparativo com esse ano, quanto foi reservado e quanto será para 2026. Porque, como vocês falaram, o bolo tem que ser repartido e o servidor não pode ficar de fora, né? É ele que sustenta todo esse planejamento que vocês estão fazendo. Ele que está ali no chão de fábrica fazendo, né? Nas escolas, nos hospitais, a guarda. Então, eu gostaria de saber isso. Qual vai ser a valorização que o servidor público vai ter em 2026? Primeiro, o Alan, 112 processos, 52 categorias não atendidas ainda, seus dados aqui. 60 sem atender. A gente esteve conversando com o sindicato nessa negociação aí e acabou atendendo algumas categorias, umas com mais pressão, outras com menos. E na época da negociação eu conversei com o prefeito e ele pediu para a gente tabular, porque tem categorias que tem 4 funcionários, são coisas que não têm impacto nesse momento, né? E tem umas distorções entre cargos com escolaridade superior, não superior. É ruim eu falar isso, que eu estou querendo me manter no cargo. Cada vez que troca de secretário, aí essa coisa reinicia de novo, né? Mas a gente está fazendo esse levantamento, sim, a intenção é continuar aquela demanda e atendendo, nem que for 2, 3 por ano, para que isso depois precisa começar a atender de novo. Na hora que terminar uma categoria, já vem a outra, né? Porque das próprias que já foram reclassificadas, a gente já tem pedido de novo, né? Isso, a gente sabe. No acordo coletivo, no orçamento, a LDO ela parametriza o que vai ser discutido na LDO. Porque agora nós preparamos a LDO em abril, a LOA vai ser lá em setembro. Quando a gente faz essa definição das estimativas e as premissas da LDO para a LOA, a gente usa como base a inflação projetada pelo Banco Central. Então, a gente não costuma colocar, além disso, na questão para o acordo coletivo. Claro que a gente sempre reserva uma margem, a gente tem sempre a ideia de que há sempre a possibilidade, eu também sou funcionário público, sempre também quero ter a minha remuneração melhorada, né? Então, assim, a gente tem um impacto dos biênios, que ele é significativo todo ano, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso também, que ele acaba trazendo um ganho para o funcionalismo. Então, é claro que a gente sempre queria pagar mais para o funcionário, mas a gente precisa ter muito cuidado em relação a essa situação e a nossa relação com o sindicato tem sido muito transparente. Nós instituímos uma mesa permanente de negociação e a gente quer levar isso ao pé da letra para que o servidor público esteja participando das coisas, do nosso dia a dia. A gente tem algumas intenções na questão da saúde do servidor, de dar uma melhorada nessa questão também. A gente está com muito projeto, muito legal para acontecer nos próximos meses, aí, se der certo, vai ter um impacto significativo para o servidor andreense. Vamos passar tudo aqui pela Câmara, esperamos ter o apoio dos vereadores. E a questão do servidor, a gente tem um pedido do Gilvan para a gente estar sempre, nem que for aos pouquinhos, porque se não dá para melhorar muito, vamos degrau por degrau, que aí a gente tem muita coisa para alcançar.